amigos, iniciando mais um Encontro do Esporte aqui no canal 20 da NET e 520 Claro NET, canal BAR TV, todos os sábados ao meio-dia, o nosso Encontro do Esporte, 30 anos no ar, destacando o esporte amador e abrindo as portas para a comunidade. Grande abraço a todos, obrigado pela gentileza da companhia. Hoje um bate-papo com os clubes aqui de Porto Alegre, os clubes representados neste programa de sábado ao meio-dia. Conosco o Marcelo, que é gerente de esportes do SESC no Rio Grande do Sul, e também o amigo Paulo Prado, vice de esportes do Grêmio Náutico União. Obrigado pela companhia e que possamos aí, em meio a essa pandemia, esse isolamento, vencer mais uma vez. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, Barbosa? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu acredito que deva estar sendo um grande desafio, né, cara? Eu acredito que durante a formação e principalmente na gestão esportiva não tinha cláusula nenhuma sobre o tal Covid-19, né? Que desafio, hein, meus amigos? Pode começar, Marcelo. Realmente, que situação. A gente tinha atividades 100% presenciais, né? Não só aqui em Porto Alegre, mas como em todo o estado. E com a pandemia aí a gente teve que nos reinventarmos totalmente. Então, passar imediatamente de atividades presenciais para atividades virtuais aí, e não estávamos preparados para isso. Ninguém estava preparado, né? Então, realmente, um desafio gigantesco aí. E manter, enfim, todos os nossos clientes, nossos alunos, né, em atividade. Então, muito complicado mesmo. As nossas equipes, né, que também estavam acostumadas aí a um trabalho presencial, migrar para esse lado virtual. Então, como tu falou, um desafio gigantesco aí que a gente já vem aí há quase 5 meses aí, né, nessa dificuldade aí, né, nos adaptando, como eu falei no começo, né. E o Grêmio Náutico União, meu amigo Paulo Prado, vice de esportes do Grêmio Náutico União, há algumas semanas atrás estivemos conversando com o Gustavo, da natação, da ginástica, e ele vinha nos falando sobre o otimismo do clube em relação a 2020, que infelizmente, né, praticamente um ano perdido, mas União com boas notícias nas últimas semanas, 5 atletas e mais um treinador, o Cristiano, se eu não me engano, né, que é um dos técnicos de natação do Grêmio Náutico União, convocados para essa missão aí do COB. Nos explica um pouquinho como é que funciona essa missão aí pela Europa. Realmente esse ano era o ano da reta final, né, da Olimpíada. O pessoal estava em preparação, mas infelizmente estamos enfrentando essa situação. Alguns atletas de ponta que estavam já quase que convocados, por determinação da prefeitura, do decreto, a gente conseguiu que atletas de alto rendimento fossem considerados atletas profissionais, juntamente como os jogadores de futebol. Então, conseguiram continuar os treinamentos. E alguns atletas das equipes, das pré-equipes, que também já estavam em treinamento intenso, conseguimos também mantê-los treinando. Montamos toda uma estrutura na Moinhos ali, para que só esses atletas continuassem treinando, com todos os protocolos exigidos. Fomos até muito elogiados, né, pela fiscalização, e para mantê-los treinando. E agora fomos agraciados com esses atletas que foram convocados, reconhecimento do trabalho desses atletas e dos nossos técnicos, foram convocados para essa missão Europa, em Portugal, que o COB achou por bem que lá ainda já estão praticamente mais a menos a situação do contágio do vírus, né? Então, achou que de uma forma mais segura levar esses atletas para lá. E também é uma forma também de criar um incentivo, um estímulo ao atleta, porque psicologicamente o atleta que chega nesse nível, ele fica muito abalado, que são 4 anos ou mais de preparação para uma Olimpíada, e chegar na reta final, ele não conseguir ir para uma competição. Então, uma viagem para o exterior, uma viagem para um local, mudança de local,
isso é uma forma também de estímulo. Já ouvi algumas críticas, né, por que o COB não mantém esses atletas aqui e tal. É bom porque os atletas irem para fora fogem um pouco desse ambiente, que é um ambiente muito desestimulador, né? E um treinamento, eu fui atleta, sei o que é um treinamento num local isolado, juntamente com esse ambiente de competição, é muito estimulante para um atleta. Então, esperamos que esse treinamento ajude muito essa equipe brasileira. E União não poderia ser diferente, conseguimos colocar esses atletas, né, junto com esta equipe, né. Por questão de crédito, deixa eu citar aqui o nome dos convocados. Luiz Porto, que é da ginástica artística, a Vitória Guerra, da ginástica rítmica, a Viviane, da natação, e ainda o Alexandre Finco e o Fernando Ponte, que inclusive estes já viajaram, né? Sim, já estão lá. E mais o treinador que também viaja, é isso? O Kiko Klaser, né? Ele é o treinador desses atletas da natação, hein? E ele também viaja? Sim. Ele é o técnico convocado da seleção, né? Para águas abertas, no caso desses 3 atletas aí. Né? Que legal, então, cara, que legal. O Grêmio Náutico União exportando talentos. Marcelo, como é que tá as atividades do SESC? Eu acredito que, como falei no início, é uma aventura manter ativo, manter vivo e principalmente motivado aquela pessoa que tem o costume do dia a dia de fazer um exercício que já está na agenda, aí o cara se depara com uma aula online. Como é que se faz para motivar esse atleta, essa pessoa que precisa aí, né, de um exercício físico? Diferente do Grêmio Náutico União, a gente trabalha com amadores, né, atletas amadores, enfim, pessoas normais, né? E realmente essa é a dificuldade, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, mesmo o decreto estadual permitindo que as academias na bandeira vermelha trabalhem com um distanciamento de um aluno a cada 16 metros quadrados, aqui em Porto Alegre tem uma restrição maior, que a gente não pode, então nossas academias, nossos centros esportivos aqui em Porto Alegre estão todos fechados. E aí a gente teve que migrar para o online, né? Então a gente criou a academia online, onde a gente está atendendo aí através da ferramenta do Zoom ali, uma grade de segunda a sexta, mais de 200 aulas, onde os nossos instrutores estão fazendo aulas ao vivo, né? Então, para todos os nossos clientes, não só de Porto Alegre, como o estado todo. Já no interior do estado, aí, hoje a gente possui 47 academias e 38 estúdios de pilates no estado. A gente consegue, no interior, exceto Porto Alegre e Rio Grande, a gente está com as nossas unidades abertas, né, atendendo de acordo com o decreto estadual. Então, vai depender muito do decreto municipal, que às vezes restringe um pouco mais ou não. Mas como tu falou, essa dificuldade de tu migrar de uma aula presencial, ali, esse contato direto com o teu aluno, com o teu cliente, para um ambiente virtual onde ninguém estava preparado, né? Principalmente para usar essas ferramentas, né? A gente tem muitos clientes aí da terceira idade, da maturidade ativa, que a gente chama, que muitos não estavam ambientados com essa questão do online, né? Das ferramentas virtuais. Então, é um desafio ali diário, mas a gente tem uma equipe muito competente que rapidamente conseguiu se integrar nessas ferramentas. E o que nos ajudou também muito, Barbosa, foi a questão do Senac, né? O Senac já é referência, né, no EAD aí, nos cursos, né? Então a gente esse ano também teve atuando mais junto com o Sesc e Senac, né? O nosso diretor agora é um diretor único, né, que atua tanto pelo Sesc, é o diretor do Sesc e do Senac. Então essa integração com o Senac nos facilitou, né, na utilização dessas ferramentas EAD aí, que o Senac, como eu falei, é referência, né, no Brasil aí. Então nos ajudou também a migrar rapidamente para esse novo sistema. Mas é um desafio diário, como tu falou, né? Quantas unidades tem o SESC no Rio Grande do Sul? São em torno de 60 unidades que a gente tem espalhadas pelo estado, né? Enfim, que nos dá uma abrangência muito grande aí, porque a gente hoje consegue atender o estado todo regional, né? Então, cada unidade nossa tem uma série de municípios ali de sua abrangência, então que nos faz aí chegar nos 497 municípios do estado. Mas hoje, unidades mesmo são em torno de 60 unidades que a gente tem. Deixa eu aproveitar a presença. Não esportivas todas, né? Porque a gente trabalha com saúde, educação, cultura, né? Deixa
Deixa eu aproveitar a presença de vocês, mandar aí um grande abraço a todos os funcionários que mantêm, né, cara, o SESC, o Grêmio Náutico União, porque da mesma maneira que funcionários de serviços essenciais, supermercados, farmácias, vêm se mantendo e colocando em risco, de alguma maneira, a própria saúde para poder manter a atividade de terceiros, né? Então, desde o porteiro até o presidente, são pessoas que estão se virando nos 30, que estão se cuidando de maneira redobrada. Acredito que no União, um clube, né, com a estrutura do União, manter todos os funcionários ativos e recebendo, de alguma maneira, se reinventando para poder atender o associado, deva ser algo muito difícil, né, Paulo? Sim, realmente é um exercício de gestão, né? Até porque o clube é um clube social, não é só esportivo, existem toda uma outra gama de atividades dentro do clube. O clube, o União, o orçamento do União é como uma cidade de pequeno porte, né, do interior. São quase 30 mil associados pagantes, né, com seus dependentes, e que tem as séries de atividades. Logicamente que há a insatisfação por estar pagando, né, uma mensalidade e não poder usufruir das atividades. Mas, por outro lado, é um condomínio, ele é um sócio proprietário e tem toda essa estrutura que tem que ser mantida, né? São 4 sedes, né? São quase 500 funcionários, né, para manter toda essa sede, além de professores, técnicos, né, das escolas. Não é só o esporte de alto rendimento que nós temos, é uma parcela pequena, mas pelas nossas escolas passam quase 5 mil alunos, né? Então é uma quantidade bastante grande que essas atividades de escola estão totalmente paradas, né? Falaste agora, o Marcelo falou sobre a atividade online. Nós estamos fazendo alguns experimentos por atividades online e logo no início foi muito tímido. E ontem eu recebi uma mensagem do superintendente, que tem me atualizado, que já chegaram a 2 mil acessos nas atividades online de exercício, né? Então, as pessoas estão procurando se reinventar, né? Nós estamos vivendo um momento único, a nossa geração não conhece isso, né? Nossos pais, nossos avós conheceram a Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi o grande evento mundial que mexeu com o mundo todo, né? E agora, essa pandemia, nós estamos enfrentando uma situação nova, nós estamos enfrentando um inimigo, mas é um inimigo que a gente não conhece, um inimigo oculto, né? Uma situação completamente inusitada. Então, as pessoas, o mundo tem que se reinventar. O esporte também, temos participado de vários debates. O esporte vai ter que se reinventar, não vai ser a curto prazo que vamos ter, principalmente os esportes coletivos, né? A própria Olimpíada no Japão ainda é uma incógnita, apesar de o Comitê Olímpico Internacional afirmar de que vai continuar, vai acontecer, mas não se sabe o que vai acontecer até lá, não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, as pessoas estão procurando se movimentar e eu acho que esse advento aí que o Marcelo falou, da ferramenta online para o exercício, isso aí vem ajudar muito. E nós estamos vivendo num mundo cibernético hoje, né? Eu acho que essa pandemia veio para incrementar mais isso, né? Então, temos que achar novas formas de ver. O mundo que nós conhecíamos, a gente tem que começar a esquecer. Temos que começar a pensar. Quem ficar sentado, chorando e lamentando que voltar ao que era antes, eu acho que pode esquecer por um bom tempo. Né? Exatamente. Esse novo normal aí, né? Exatamente. É isso aí. Eu até não sei se vocês concordam, mas essa alternativa online, mesmo depois de normalizar, algumas pessoas vão se readaptar a esse formato, né? Principalmente aquela pessoa que tem uma carga horária pesada, e tem muitos que eu vejo treinando no seu intervalo de almoço. Daqui um pouco surge essa alternativa e eu acho que os clubes vão acabar mantendo, né, essa ferramenta dessa aula online, né, que eu acho que é uma maneira também de prestigiar o
o esforço, né, do atleta, vamos dizer assim. Isso casualmente, ontem eu ainda comentei isso com o nosso superintendente, né, que como ele me deu esse resultado aí de que mais número de pessoas estão assistindo, que nós temos que começar a pensar em incrementar. É mais um nicho, né, que tem muita gente que não tem muito tempo, só o tempo de deslocamento e certos exercícios. Você sair de casa para ir lá fazer um exercício que você pode fazer dentro da sua sala, né? Assim como esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, grandes empresas pegam um executivo, pegam um voo até São Paulo para fazer uma reunião de 2 horas, 3 horas, depois pegam o voo de volta. O custo disso. E hoje em dia, quanta coisa a gente está conseguindo resolver dessa forma. Por um lado, essa pandemia nos mostra outros caminhos, né? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, em vez de ficar lamentando a situação, nós que ainda estamos saudáveis e vivos, começar a pensar numa alternativa de melhorar o que nós temos, né? Nós temos um limão, nós temos que fazer desse limão uma limonada e bem gostosa. Exatamente, né? Isso que até, Barbosa, que o Paulo comentou ali, na verdade, a pandemia aí, ela só antecipou algumas coisas que já iriam acontecer, né? Já estavam acontecendo, na verdade. Essa questão mesmo de tu hoje movimentar aí um quadro gerencial para uma reunião em outra cidade, em outro estado, que envolve, né, de financeiro, de passagens, hotel, alimentação, enfim, que te faz hoje tudo via virtual, né, via online, né, uma reunião. E no esporte, da mesma forma, quem hoje também não migrar para esse lado aí, e mesmo voltando ao normal, que a gente não sabe nem quando vai voltar, tem médicos aí, enfim, especialistas falando que talvez só no segundo semestre do ano que vem para normalizar. Então, fica difícil para um gestor hoje prever, né, 2020, impossível, quase 2021, ainda uma dificuldade maior, né? Mas no cenário esportivo também das competições, a gente tinha um calendário previsto esportivo para 2020 completo de modalidades esportivas em todo o estado, né? Vários eventos já planejados, previstos, que não vão acontecer. Então, a gente também precisou migrar para o virtual. E aí, a gente criou o circuito de correr em casa, criamos o circuito de futebol virtual, enfim, estadual. Então, sem reinventar, né? Tem que, não pode ficar parado, que tem alternativas aí. Eu, particularmente, tenho um exemplo muito próximo. Tenho aproximadamente aí, mesmo esse rostinho não entregando, são 22 anos já de rádio, e a gente nunca teve tempo, né, para dar uma certa atenção. Eu, por exemplo, nesse momento de se reinventar, dei um carinho muito especial para as redes sociais, para o YouTube, inclusive. Quero aproveitar e pedir para o pessoal se inscrever lá no meu canal, youtube.com/Barbosa Online, conteúdos, dicas sobre o mercado do rádio, sobre entretenimento, enfim, várias coisas que a gente acaba criando. E eu tive a oportunidade de unir essas paixões, que é o futebol e o entretenimento, e acabei criando e dando uma atenção especial para as redes sociais. E tem vários jornalistas, principalmente aqui em Porto Alegre, que a gente tem o convívio, troca ideia, que usaram esse tempo em casa para poder focar nessa ferramenta, que ela está tão forte. Lógico que eu gostaria de estar lá no União, estar no Sesc, no meio daquela paisagem, daquela natureza toda que tem lá no Sesc Campestre, no próprio União, na belíssima estrutura. Gostaria de estar lá sentado num daqueles bancos, a piscina de fundo, conversando com os amigos e gravando. Mas está aí a alternativa, e ela daqui um pouco veio para ficar, não adianta. Marcelo, o Sesc da Protásio é a maior estrutura do Rio Grande do Sul? Sim, a nossa maior estrutura lá são 24 hectares, né? Então a gente tem além de ter um parque esportivo lá, com 2 campos de futebol oficial, um padrão FIFA, né, que foi até para a Copa do Mundo. A gente também tem um parque aquático. Agora esse ano a gente espera concluir a nossa piscina térmica, né, coberta. A gente não tinha uma piscina térmica, então a gente espera concluir ainda esse ano essa piscina térmica. Temos um hotel lá dentro também, restaurantes, ginásio, quadras de futebol 7 sintéticas. Então, é uma bela estrutura de 24 hectares. Né? Então, é a nossa maior estrutura do estado.
E hoje a gente costuma dizer que é aquele todo espaço no centro de Porto Alegre, né? Então, quando ele foi concebido, era distante, mas hoje ele está num espaço aquele maravilhoso, fantástico, para lazer, no centro de Porto Alegre, né? Então, é um belo espaço. Quem não conhece, depois que voltar ao normal, né, vale a pena conhecer e desfrutar daquelas belezas lá. Temos trilha ecológica, enfim, uma série de atividades que acontecem lá, né? Algumas semanas atrás conversei com o Caster e com o Gilberto, que coordenam o esporte lá do Sesc da Protásio, e vimos conversando sobre a estrutura e sobre o que o Sesc da Protásio já recebeu de delegações durante a Copa do Mundo, competições nacionais. Acredito que o investimento não deve ter sido pequeno. Inclusive, conversávamos que o gramado principal do Sesc da Protásio tem a mesma gestão da Arena, do Grêmio e também do CT Luiz Carvalho. Imagino que, em meio a essa pandemia, o tamanho do rombo não deve ter sido pequeno, né? Não, tu imagina como é que está o gramado agora para jogar, né? A primeira que for jogar naquele campo lá, é realmente uma estrutura assim, ela foi feita para a Copa do Mundo e ela ficou como legado, né, para o comerciário, para o nosso cliente preferencial, mas para a comunidade como um todo. E a gente vem utilizando ele para vários eventos, várias atividades, várias parcerias com os clubes aqui de Porto Alegre, clubes de outros estados, de outros municípios também daqui. A Federação Gaúcha de Futebol é uma parceira nossa, até já te sinalizando aí, a gente fechou com a Federação de Futebol agora para os árbitros, que vão dar sequência no Gauchão agora, vão ficar hospedados no nosso hotel lá e fazer algumas atividades lá no Protásio, né? Então, enfim, a gente tem essa estrutura aí, a gente tem que fazer ela girar e acontecer da melhor maneira, né? Então, realmente, quem não conhece, vale a pena conhecer, que é um ambiente lindo e que proporciona, pela sua estrutura, diversas atividades, não só para os associados, mas também para os empresários, para diversas ações que a gente pode fazer lá dentro. Nós temos teatro, nós temos auditórios, salas, enfim, um belo local. Inclusive, eu não sei se chegou essa informação até a gestão do Sesc, mas em algumas conversas da imprensa com a Federação Gaúcha de Futebol, há umas 2 semanas atrás, existiu a possibilidade de Porto Alegre ser sede única, né? Logo em seguida mudou o quadro, né, da capital e acabou indo para o interior, indo buscar outras alternativas. Agora Lajeado também entrou no roteiro da Federação Gaúcha de Futebol, mas o Sesc foi citado porque, como é portão fechado, não tem por que abrir uma estrutura como a Arena e o Estádio Beira-Rio, por exemplo, para se sediar uma partida de futebol. E o Sesc foi citado como uma possível. Claro, mudou o quadro de Porto Alegre e acabou indo para o interior. Mas essa lembrança já é uma grande coisa, né? Claro. Eu até comentei com o Caster e com o Gilberto, né, que, na verdade, se acontecessem os jogos lá no Protásio, seriam jogos com torcida. Porque não sei se tu conhece, Barbosa, lá o campo de futebol nosso oficial, o Paulo, tem os prédios todos na volta, né? Então, ele é cheio de prédios na volta ali. Então, o jogo lá teria torcida, cada um no seu apartamento. Então, não seria exatamente sem torcida, lá teria torcida em função dos prédios. Não, o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, que sediou na última quarta-feira o Clássico Grenal, quem conhece Caxias do Sul, tem uma comunidade na parte de trás que é privilegiada e vai poder assistir os jogos do Caxias e de outras equipes que por lá vão passar. Deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte para vocês: de todas as atividades, Paulo, que o Grêmio Náutico União oferece, alguma delas não está sendo possível manter de maneira online? São atividades, principalmente as atividades que se utilizam equipamentos, né? Por exemplo, estruturas para o lazer, tem que alguns esportes, apesar de terem equipes de alto rendimento, também tem os esportes master, que a gente chama, né? Que é o atleta ou pessoas que não foram atletas e querem praticar um determinado esporte. Nós temos o remo, por exemplo, a natação, né? Não tem como fazer em casa isso, né? Então, essas atividades não tem. A gente está tendo mais atividades online, como ginástica, fitness, né? Esse tipo de atividade em que a pessoa pode fazer em casa
praticamente sem equipamento nenhum, né? O equipamento dela é o próprio corpo. Isso, aí sim, né? Alguns esportes não é possível fazer online, né? Não tem como, né? Paulo, deixa eu te cortar. O remo, por exemplo, eu em casa consigo fazer o remo, né? Daí fica fácil, né? Se tu tiver aquele equipamento, o remo ergômetro, aí dá. É uma oportunidade para quem já sonhou em fazer o remo, tá aí, né? Essa online é possível, todo mundo consegue, né? Sim, existe um equipamento, chama-se o remo ergômetro, que é bem moderno, inclusive usado para treinamento de atletas, que seria como se fosse uma esteira, né, de caminhada, ou uma bicicleta ergométrica, né? Ele, inclusive, hoje é possível, existem, inclusive, campeonatos mundiais de remo ergômetro, né? Tu conecta ele à internet e você pode fazer competição, participa de competições, né? Nossos atletas que atingiram índices para a seleção agora foram através desse equipamento, né? Que a confederação recebe o resultado, porque ele tem um equipamento, um processadorzinho ali, um painel que registra todo o trabalho feito no treinamento. É um treinamento só que sem água, né? Já tem a competição mundial. O fabricante, naturalmente, uma jogada de marketing, criou um campeonato mundial, né, desses remo ergômetros, e hoje as equipes de remo do mundo inteiro utilizam esse aparelho, principalmente nos países frios, que tem parte do ano que congela, que você não pode remar, né? Os rios ficam congelados. Então, eles utilizam muito esse equipamento. E é um equipamento excelente, eu tenho um em casa também. É excelente, simula perfeitamente o movimento do exercício do barco, né? Que espetáculo! Vamos falar mais um pouco ainda no próximo bloco sobre essa alternativa virtual e sobre conquistar índice olímpico pela internet. Essa, para mim, é novidade e eu fiquei curioso pra caramba. Vamos prestigiar os nossos parceiros, um rápido intervalo comercial e logo, logo eu tô de volta. Segura aí. Eu comecei no União com 14 anos a nadar, aprendi a nadar no União. Então eu sempre pratiquei algum exercício. Porque eu gosto de me movimentar, eu acho que é vida. Dá mais disposição, mais mobilidade, né, com o corpo. Já faço parte deste programa há mais de 10 anos. Eu sempre pratiquei esporte, sempre nadei muito, eu fazia muita musculação, mas esse programa eu gosto demais. Nós temos uma professora maravilhosa, sempre as aulas são muito interessantes, são muito boas, muito vibrantes. Eu estou neste programa aqui no União há 20 anos, desde a sua criação. À medida que o grupo foi envelhecendo em termos de nova coordenação, ele foi enriquecendo. Passou a ter essa ginástica que é espetacular para nós. Nós precisamos fazer ginástica e fazer num meio com pessoas agradáveis, com pessoas da nossa faixa etária, e isso acabou criando uma amizade entre as pessoas. Isso é muito bom. A prática de atividade física para idosos pode ser resultado de uma prática contínua que ocorreu ao longo da vida, como uma nova aquisição para manter-se ativo. Os maiores benefícios emocionais se dão numa tríade de socialização, por identificação com o grupo, qualidade de vida e principalmente por ser protagonista de sua história. É muito bom fazer parte de um grupo de pessoas que têm mais ou menos as ideias que eu tenho, essa disposição que eu sinto. Esses benefícios também podem ser encontrados na prática de musculação e na ginástica especial.
De volta com o nosso Encontro do Esporte deste sábado, todos os sábados ao meio-dia, nosso encontro marcado, destacando o esporte amador, o Encontro do Esporte há 30 anos no ar, aqui no canal BATV. É o 20 e o 520 da Claro Net. Conversando hoje com o Paulo, que é gerente, vice de esportes, aliás, do Grêmio Náutico União, e também o Marcelo, gerente de esportes do SESC no Rio Grande do Sul. Paulo, uma curiosidade que me surgiu, o Grêmio Náutico União hoje, ele contrata atletas? Como é que funciona essa formação de atletas? E por que da pergunta? No futebol, o cara abre o cofre, vai lá e contrata. Como é que funciona no esporte amador, na natação, na ginástica? Existe esse investimento? Não, o atleta de esporte olímpico, ele não é considerado profissional, né? Alguns chamam de profissional, mas não existe no esporte olímpico o atleta profissional. Alguns clubes contratam profissionalmente o atleta olímpico, né? Força de contrato, alguma coisa. Nós aqui no União, nós usamos o que a maioria dos clubes usam, é uma ajuda de custo, que seria através de um contrato de exploração de imagem, né, dos atletas que vão se destacando. A maioria, 99% dos nossos atletas são formados nas nossas escolas, né? Eles vão galgando degraus e índices e melhorando sua performance, até que o técnico vê algum potencial em algum atleta e começa a investir, o clube começa a investir. O investimento do clube é toda a estrutura que o clube tem no atleta, né? Dos espaços, dos equipamentos, toda a equipe multidisciplinar, que é fisioterapeuta, médico. Nós temos um departamento médico muito bem montado, né? Com equipamentos excelentes, de última geração. E os técnicos, os nossos técnicos do União, estão entre os melhores técnicos do Brasil, né? Tanto é que agora, por exemplo, o Kiko foi convocado, ele é técnico da seleção. Nos outros diversos departamentos, nós temos técnicos de excelência, que são técnicos de altíssimo nível, né? Mas nós não contratamos, não é usual a União contratar atleta, isso não existe. O que ocorre, às vezes, atletas que estão num determinado nível, e que são de outros clubes, que querem vir para a União. Então, logicamente, com um atleta desses, que ele dedica 90% da sua vida ao esporte, ele precisa de ter um apoio para a subsistência, né? Então, aí que a União entra com a bolsa, a gente chama de bolsa de exploração de imagem, né? Um contrato de exploração de imagem, e é dessa forma que ele se mantém, né? Não é que nem no futebol. No futebol é bem diferente, a contratação é considerado, o futebol é considerado, até juridicamente é considerado esporte profissional, né? E o atleta precisa de ajuda, às vezes. A outra coisa que a gente ajuda muito aqui são convênios com algumas faculdades e escolas. A gente dá bolsa de estudo, né? O atleta, o IPA é um dos grandes parceiros nossos, atletas que estão cursando, ganham a bolsa integral ou meia bolsa, né? Outras escolas de ensino médio também, né? É dessa forma que a gente ajuda o atleta. Não tem assim um contrato profissional né, como se fosse um atleta com carteira assinada. Não tem isso, né? Em relação à estrutura, o Grêmio Náutico União hoje busca referência aonde no Brasil? Qual é o clube espelho em relação à estrutura hoje? Os nossos espelhos são os dois maiores clubes do Brasil, que é o Pinheiros e o Minas, né? Nós estamos, o nosso nível de excelência, nós somos hoje considerados os 3 melhores clubes do Brasil nesse nível de excelência. Logicamente que o Pinheiros e o Minas são clubes bem maiores que o União, né? Um orçamento infinitamente maior que o União. Eles conseguem atender um maior número de atletas. E uma grande vantagem que tem esses clubes, Minas e Pinheiros, principalmente Pinheiros, eles estão no centro do país, onde estão todas as melhores decisões, né, do país. As grandes empresas estão lá. Então, os patrocínios,
conseguem para manter determinados atletas, determinadas equipes. Aqui no Sul, a dificuldade é muito grande. O empresário não tem essa cultura de investir no esporte. Aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil se conseguir apoio. Salvo algumas empresas, né, pouquíssimos abnegados que auxiliam. Então, a gente canaliza para os atletas que estão mais top, né? São os que a gente acredita que tenham mais chance e tem mais exposição, né? E então a gente faz muita troca de informação com esses clubes, né? Os próprios técnicos, a gente tem bastante intercâmbio técnico, né? Existe no esporte olímpico tem essa vantagem, existe uma certa fraternidade, né? No esporte, no futebol já existe uma disputa maior, uma rivalidade maior entre os clubes. No esporte olímpico, não tem isso. Muito pelo contrário, porque a gente acredita que para haver competição a gente precisa do adversário, né? Então, quanto mais forte o adversário, maior o estímulo para o atleta desenvolver e crescer. Essa é a filosofia do esporte olímpico. Já no futebol, na hora do sorteio, o presidente e o gestor, ele já torce para cair no grupo mais fraco, por exemplo, na Libertadores. Aí o União se preocupa com o nível do adversário. Isso daí é incrível, realmente a diferença ela é gigantesca. E o investimento, então, nem se fala. Sobre investimento, Marcelo, o SESC, obviamente, já falamos no primeiro bloco, faz um investimento muito grande, tem uma estrutura para receber, inclusive já recebeu, né, seleções de Copa do Mundo e tinha uma agenda boa para 2020 que caiu muito, né, eu acredito. Sim, nós tínhamos um calendário repleto de eventos, atividades até dezembro, né, até o final do ano, já todo ele formatado, porque a gente sempre faz o nosso planejamento até julho do ano anterior. Então, julho e agosto do ano anterior, a gente faz o planejamento do próximo ano. Então, já estava todo o calendário nosso preparado, pronto. Diversas atividades e eventos que foram, enfim, cancelados, né? Claro que com isso também, a gente tinha uma receita prevista que a despesa também não vai acontecer, né? Então, é esse equilíbrio que a gente está buscando agora. Já que a gente não está conseguindo, não vai ter essa receita, a gente também tem que economizar e não gastar nesse momento, né? Então, é esse cuidado que a gente está tendo aí, até de essas lives mesmo, que, né, bombou no começo ali de live, a gente teve cuidado com isso em função de não investir, né, porque a receita que a gente estava prevendo também não iria acontecer, né. E quanto ao esporte ali, quanto o Paulo falava ali, o SESC hoje a gente não trabalha com alto rendimento. A gente tem um programa de formação esportiva que a gente vai até os 17 anos. Então, a gente até tem algumas parcerias com clubes, não só de futebol, como também de clubes sociais. Se algum atleta se destacar, a gente oferece para o clube, sem custo nenhum, né? Porque nosso objetivo não é ganhar dinheiro com isso, né? Então, é um projeto que a gente tem chamado Formação Esportiva, que a gente trabalha com diversas modalidades aí, e serve também como apoio para os clubes aí, né? Então, no momento que a gente descobre algum talento, a gente encaminha ele, pode encaminhar para algum clube, né, para seguir sua carreira, né, enfim, de atleta. Então, é o trabalho que a gente faz hoje. E com relação ao investimento, Barbosa, é isso, a gente está agora muito com os pés no chão, né, procurando não gastar, porque é uma receita que a gente tinha previsto não está acontecendo. A gente está até gerando alguma receita com alguns eventos online, aí, mas, enfim, bem inferior do que era o nosso planejamento para 2020. Duas perguntas e eu quero ver se tu consegue me ajudar com uma gentileza. A primeira, na participação do Caster e do Gilberto, me convidaram para passar um final de semana lá no SESC e conhecer toda a estrutura. Eu perguntei para o Gilberto se eu poderia levar minha chuteira e bater uma bolinha no gramado. Ele disse que não. Quero saber como superior se tu pode resolver isso aí para mim. Na verdade, o decreto não permite, né? Pois é. Não, mas é depois da pandemia. Não, depois da pandemia dá, com certeza. Leva a chuteirinha lá, faz um... dá para bater uma bolinha lá. Cara, claro eu acho que o Gilberto botou uma barraca do lado do gramado, cara, e ele fica cuidando. Não, é que assim, a cobrança em cima dele, nossa, que é muito grande também. A gente passa lá, olha aquele gramado, principalmente ali, a gente tem um clima aqui muito adverso, então, no verão ali, com a questão de, às vezes, de falta de água, então é um campo que tem que manter uma irrigação dele frequente, né?
Então, onde às vezes você vê que a grama tá um pouco mais, enfim, com a cor ali, vê que está meio amarelada ali. Ô, Gilberto, vamos cuidar desse gramado. Então, a gente tem uma pressão em cima deles também enorme. Então, eles cuidam muito com carinho daquele. E acredito que o próprio União também, né? Os seus equipamentos de alto rendimento ali tem que ter um cuidado especial, né? Não dá para ser aquele... Então, a gente tem um campo de treinamento, que é onde a gurizada treina, onde acontece... a gente loca também para alguns clubes amadores aqui de Porto Alegre, mas o campo oficial realmente ele fica somente para treino, né? Os próprios clubes, quando vêm aqui em Porto Alegre, a gente só deixa fazer coletivo neles, não dá para fazer treinamento porque, enfim, é um desgaste na grama que tem ali, então equipamento que ele é caro, a manutenção é cara, e a gente tem que ter esse cuidado todo com ele, né? A gente loca ele, mas tem o cuidado de ser no máximo 2 semanas de locação, então tem todos alguns cuidados que a gente tem com esse equipamento aí, que é um equipamento de primeiro mundo. Tu sabe que tem uma história muito engraçada em relação a isso daí, ainda no eterno estádio olímpico, né, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, uma vez abertura de jornada esportiva, e normalmente tu busca o ambiental, né, o torcedor chegando e tudo mais, e eu tô na beira do gramado, e o tempo não estava muito legal, estava para chover e existia a possibilidade de temporal e o jogo estava em risco. Sim. E na abertura da jornada me chamaram e eu tô na beira do gramado, assim, pisando na parte de dentro já do gramado, e eu disse, olha, já estamos aqui no gramado do Estádio Olímpico, olha, olhando a princípio condições de jogo. Daqui um pouco veio um barulho de fundo lá. Cara, era o rapaz que estava cuidando do gramado, pedindo fazendo assim, ó, e eu de costa para ele, não dava nem bola porque ele falando, e eu dizendo, olha, o gramado é muito bom, e ele tentando me expulsar atrás, e naquela época não tinha microfone sem fio, logicamente, né? A gente trabalhava com aqueles 300 metros de cabo na pista atlética do Olímpico, e ele empurrando o cabo, e eu tava indo assim... Cara, essa história... E os colegas de imprensa contam isso daí até hoje, porque o pessoal na cabine visualizava, né? E contando, olha lá, o repórter sendo expulso, não tá nem aí. E daí tinha um senhor, que era um bigodudo, assim, que cuidava do gramado do Olímpico. Rapaz, ele cuidava mais do que os filhos, eu acredito. Por isso que eu entendo o posicionamento e o cuidado do Sesc em relação ao gramado, mas são histórias e são coisas reais que a gente precisa respeitar, principalmente quando tem esse investimento gigantesco, que eu acredito que deve ser enorme, em relação ao gramado. Falamos na participação do Cássio e do Gilberto, que é a mesma grama da Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre. Então, realmente precisa de um cuidado especial. Marcelo, me diz uma coisa, tu tem em média o número de associados no Sesc pelo Rio Grande do Sul? Na verdade, sim, a gente é diferente de um clube, a gente não tem o sócio, né, que paga a mensalidade. A gente nós prioritariamente atendemos os comerciários do Estado, né, então os nossos clientes preferenciais são os comerciários de bens, serviços e turismo, e atendemos também a comunidade como um todo, né? O que a gente faz assim, a gente matricula nessa categoria comerciário, empresário, que aí tem alguns descontos em nossos serviços, né? Mas nós não temos sócios pagando mensalidade. Então hoje a gente atende, né, o estado todo aí, comerciário, dependente se a comunidade em algumas atividades. Então a gente não tem esse vínculo de sócio, né? Nós temos um cartão que é onde dá esse benefício, onde o cliente comprova que ele é comerciário ou dependente de comerciário, ele tem diversos benefícios em todos os nossos serviços, sejam de cultura, saúde, educação, esporte, lazer e assistência, né? Então, nesse formato, diferente, por exemplo, do União, que tem um associado que paga mensalidade. A gente não, a gente tem esses vínculos de comerciário, como eu falei antes, ou público em geral, que dão benefício nas nossas atividades. É desse formato que a gente trabalha hoje, né? E com isso a gente consegue atender, enfim, uma gama enorme aí pelo estado todo. Paulo, quando que viaja o restante da delegação, essa para a missão europeia aí, solicitada pelo COB? Quando é que viaja o restante dos atletas? Eu não tenho essa informação ainda, né? Mas eu acho que nos próximos dias aí já devem estar embarcando, já devem estar. Falta aí pessoal da ginástica, claro.
Como é que funciona essa missão? Eles chegam a competir ou é apenas treinamento? Não, é treinamento. Pelo que eu sei, até agora, por enquanto, é treinamento. E vão participar, talvez, algumas competições assim, amistosas, né? Alguma competição sem valor de competição oficial. Mas é mais basicamente treinamento, né? Acredito que deva ter uma grande parte também dessa ideia de visita do COB em relação à divulgação também, acho que deve ser forte, né? Sim, provavelmente. Como eu disse anteriormente, o objetivo básico disso é justamente ambientar os atletas, estimular, porque esses atletas, normalmente, eles têm durante um ano, 3, 4 viagens e competições no exterior, né? E esse ano não tiveram nenhuma competição, nenhuma viagem no exterior, né? E isso aí estimula muito, mantém o atleta estimulado e alerta nos seus treinamentos, né? Porque um atleta sem o objetivo principal dele, sem competição, não é atleta, ele se desestimula, por mais que ele treine, ele já não treina com aquela gana, com aquela vontade, né? Ele não vai ao seu limite. Para o atleta do alto rendimento, para ele atingir o performance e o condicionamento físico dele, ele tem que estar constantemente trabalhando ali no limiar do limite da resistência dele, né? O objetivo é exatamente isso. E num momento como esse, desestimulado, ele inconscientemente ele não leva o esforço dele ao limite, ele não testa os limites dele. Então ele atinge um estado estável ali. E uma missão como essa, o objetivo é justamente isso. Funciona, eu acho que basicamente psicológico para o atleta, né, para o estímulo do atleta, do que realmente um treinamento, né, que ele poderia estar fazendo em casa. O grande xodó do Sesc é o gramado do Sesc Protásio Alves, e no União tem um bebezinho aí que surgiu, né? Uma piscina belíssima, nova, do Grêmio Náutico União, né, Paulo? Sim, a piscina e o ginásio, né? Com a incorporação do Petrópole, né, houve uma revitalização bastante significativa naquela sede, que é linda, uma das sedes, um dos clubes tradicionais de Porto Alegre, está numa região de Porto Alegre nobre, né? É uma sede muito bonita. Eles tinham um ginásio, para mim, um dos melhores ginásios aqui do estado. Muito bonito o ginásio, a arquitetura dele e o layout dele interno muito bom, melhor que o nosso ginásio lá da Quintino, porque ele tem acessibilidade, tem várias outras espaços ali dentro que o nosso ginásio lá não tem. Então foi feita uma prioridade, demos a prioridade para a reforma desse ginásio e da piscina térmica, que eles tinham uma piscina térmica lá que estava caindo os pedaços, a parte da infraestrutura, assim, só vendo como estava, né, por falta de investimento. O ginásio ficou assim top, lindo, está muito lindo o ginásio. A intenção era inaugurar agora no aniversário da União, que foi em abril, mas não veio a pandemia e não conseguimos. O piso é o piso que é usado nas canchas para a Olimpíada, que é o de última geração, né? Foi feito toda a acessibilidade, rampa para cadeirantes, né? Tem um bar, tem um mezanino. O ginásio ficou realmente muito lindo. A ideia daquele ginásio é a utilização multi-esportes para competições, né, e várias outras atividades. Ele tem várias salas internas, né, abaixo das arquibancadas, que pode ser utilizado para uma série de atividades, né, de ginástica, fitness, várias outras atividades. Mas a gente não conseguiu, na hora de comer a sobremesa, a gente não conseguiu, né, nos tirar o doce da boca. E na piscina lá que era uma piscina térmica, uma piscina coberta, um espaço excelente também, tinha uma piscina que estava em boas condições e uma outra piscina de fibra muito pequena que não dava para fazer atividade, só atividade de lazer. Então optou-se por ampliar, desmanchar ela e fazer uma segunda piscina térmica. Então são 2 piscinas térmicas dentro do espaço fechado, que ficou lindo, maravilhoso, né? Dá para colocar tranquilamente umas 400 pessoas mesa ali,
né, fazendo atividade de hidroginástica. Ali não é, essa piscina não é voltada para a área competitiva, né, mas para formação, para escolinhas e para o associado, que é hidroginástica e outras atividades internas de piscina, né, que não, ela não tem as dimensões para uma piscina de competição, não tem como fazer competição ali, né? É mais voltado para o associado ali, né? Que legal, que legal. Oi, Marcelo, até eu ia te dizer o seguinte, não, pode complementar, provavelmente complementar. Não, eu ia complementar que tu falou que o nosso xodó é o campo, mas a gente também tá com um futuro aí, que vai ser nossa piscina térmica aí também, que eu comentei no começo ali, uma piscina olímpica, toda ela coberta, com arquibancada, então também será um belo espaço, inclusive para competições. E aí já fica também, quando a União precisar aí, eu sei que tem uma bela estrutura, mas precisar de uma piscina a mais aí, terão um belo equipamento em Porto Alegre aí para competições, né? Também vai ser a nossa piscina térmica aí, olímpica aí. Será um belo equipamento aí para competições e também para o lazer. Eu acho que a piscina vai ficar mais fácil do Gilberto liberar, né, para eu poder usar. O campo é complicado. Ele só vai pedir, não te atira, pelo amor de Deus, vai ter que encher a piscina de novo. Mas, ô Marcelo, me diz uma coisa, acredito que deve ser muito difícil planejar e projetar. Até, inclusive, esses dias eu citei nas minhas redes sociais que a gente está numa contagem regressiva, porém a gente não sabe quantos dias faltam, né? Exatamente. A gente está numa contagem regressiva, mas não sabe para quando, né? Quanto tempo. Então é muito difícil. A gente está assim, ó, 2020, vou dar um exemplo, circuito de corridas de rua que a gente tinha. A gente sabe que esse ano vai ser impossível, né? Poderá fazer alguma corrida de rua esse ano? Não, ninguém sabe, né? Então tá muito complicado tu prever alguma coisa. E como eu falei antes, até para 2021, quando é que vai estar liberado? Quando é que vai poder? Porque os nossos eventos, todos eles, a maioria, são com aglomeração. Uma corrida de rua hoje é 1.000 pessoas, 1.200, até 2.000 pessoas. Então, quando é que vai voltar a poder ter um evento desse? Então, tá muito complicado planejar, né? As próprias academias hoje. Claro que uma academia particular hoje tem muitas academias que nem abriram, né? Mesmo dando bandeira não abriram, porque o custo é muito alto, né? Então hoje tu abre uma academia, um aluno a cada 16 metros quadrados, daqui a pouco muda, daqui a pouco é um aluno só por horário, então tá muito complicado, né? Claro que se tu tem atletas profissionais, no caso de clubes, aí tu ainda consegue, né? Porque foi liberado. Agora, onde para amadores, realmente está muito difícil tu prever e planejar. Então, é isso. O que a gente está trabalhando agora é nos custos, né? Tentando trabalhar reduzir custos, né? E tentar ver o que vai acontecer para o futuro ainda. Já dá para dizer que iniciamos 2021? Olha, nós já estamos começando o planejamento de 2021 agora. A gente tem agora os meses de agosto, setembro para prever 2021, mas com muitas incertezas, né? De quando é que vai voltar. A própria nossa área de saúde aqui, a gente conversa muito, nossos protocolos que a gente está criando para as academias, para os hotéis, enfim, né? Questão de segurança muito sério, muito rígido. A gente conversa muito com a nossa área de saúde aqui e a previsão é que, olha, os primeiros meses ali de 2021 ainda estaremos usando máscara, estaremos ainda usando, né, teremos esse contato próprio de aglomeração, de grandes eventos. Então está bem complicado aí. Já está em 2021, mas ainda meio que voando às cegas, né? Diria assim. Né? Quase encerrando o nosso encontro do esporte, 30 anos no ar. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para todos os funcionários do SESC e também do Grêmio Náutico União, que sempre nos atendem com muita gentileza. Paulo, para fechar, destaque do Grêmio Náutico União, promessa, novos atletas, o que a gente pode esperar aí? Nomes que estão surgindo no Grêmio Náutico União? O nosso atleta de ponta hoje é o pessoal da natação, né? Os atletas da natação, esses que já foram convocados, o Ponte, a Vivi, né? Nós temos a Vitória da GR, que é excelente. Temos o Luiz da GA. Esses são os nossos atletas hoje de ponta, né? Eu acredito que para o futuro nós vamos ter um gap aí, né? Porque esse ano a formação foi zero, né? A gente tem medo que estamos tentando manter os atletas de pré-equipe, os treinadores estão fazendo treinamentos online com eles, né? Mas
são atletas que estão na adolescência, nas pré-equipes. Tem muitos, a gente acredita que vão acabar desestimulando, né? Nós vamos perder atletas nesse caminho aí. É o que está acontecendo em outros clubes também, né? Então 2021 vai ser um ano atípico, né? Vamos ter que praticamente começar do zero, né? Com novos atletas, com novas escolas. Acreditamos que quando puder funcionar as escolas, as pessoas vão vir muito timidamente, né? Não vai vir aquela multidão que a gente tinha, em algumas escolas tinha até ficha de inscrição, ficha de espera, né? A gente acredita que não vai ser essa retomada não vai ser tão rápida, vai ser um pouco mais lenta, né? Então a gente vai ter consequências, vamos ter um período aí de falta de formação de atletas, né? Mas vamos ver, a gente não pode afirmar nada, né, na situação que nós estamos hoje. Marcelo, obrigado pela gentileza, obrigado pelo bate-papo. Espero que tenha gostado e até uma próxima. E sucesso para o nosso SESC. Barbosa, agradecer o convite, sempre um prazer participar do Encontro do Esporte, né? E aproveitar esse momento realmente para agradecer aí essa fantástica equipe do SESC aí, que está à frente aí, que está, né, no dia a dia com os clientes, que no presencial, onde dá, ou no modo virtual, né, está se reinventando. Então é isso, agradecer o espaço aí, dizer que o SESC está à disposição aí, presencial, aonde dá, mas no virtual com certeza aí, tá bem? Muito obrigado pelo convite. Paulo, aquele abraço, ainda virtual, mas logo, logo nos encontramos aí na belíssima estrutura do Grêmio Náutico União. Logo, logo poderemos dar um abraço analógico, né? Eu costumo dizer, eu te dou um abraço virtual, depois eu te dou um analógico. Exatamente. Verdade. Com certeza vamos sair dessa. Vamos sair dessas mais forte. Grande abraço aos amigos. Quero aproveitar e refazer o convite. Se perdeu algum trecho do nosso programa, corre lá no youtube.com/Encontro do Esporte e confere o programa deste sábado, tá bom? Grande abraço a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Encontro marcado sábado ao meio-dia aqui no canal BATV 20 e 520 da Claro Net. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!